Eu quero ler o Salmo 91 na primeira pessoa do singular. Tá bom? Você vai ler comigo? Você pode ler comigo na primeira pessoa do singular? Eu vou ler na primeira pessoa, lá está como está na Bíblia, tá bom? Então leia comigo assim. Eu, que habita no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas, e sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei o quê? Atingido. Somente meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque me conhece o meu nome. Ele me invocará, eu invocarei e ele me responderá, e na minha angústia ele estará comigo. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei o caminho da salvação. Pai, aqui está a tua palavra. Esta é a palavra revelada, essa é a palavra eterna, Senhor amado. Essa é a palavra que gera vida, mudança e transformação no nosso coração. Aplica esta palavra agora no nosso coração, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu, e o povo de Deus diz, amém, amém, amém. Irmãos, eu quero falar hoje à noite sobre promessas da proteção de Deus. Nós estamos vivendo dias aí muito difíceis, muito complicados, dias conturbados no mundo inteiro, Veja só como o mundo inteiro, ele foi mobilizado agora com essa questão da coronavírus. O mundo inteiro. Agora, o que esse Salmo 91 quer nos ensinar? O que ele quer nos ensinar? Ele quer falar, e aqui há promessas de proteção de Deus para a minha vida. Diga assim, para a minha vida. Igual para o seu vizinho, para a sua vida. Promessas de proteção, de cuidado de Deus na nossa própria vida. O Salmo 90, escrito por Moisés, e tudo indica que o Salmo 91 também foi escrito por Moisés, embora ninguém sabe, não está claro aqui, não fala o nome. Quando Davi escreve, está lá, Salmo de Davi. Quando é Moisés, como o Salmo 90, está lá, oração de Moisés, mas o 91 não tem nada. Mas possivelmente, Moisés também tem escrito o Salmo 91. Porque, irmãos, há uma certa sequência aqui. No Salmo 90, Moisés está falando sobre as dificuldades da vida. Se você ler o Salmo 90, você vai entender isso. Ele está dizendo que, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés está enfatizando, então, de um lado, ele trata das dificuldades da vida. Já no Salmo 91, está falando, ele aborda os perigos da vida. O autor do Salmo 90, que é um livro inspirado por Deus, como qualquer outro livro do Novo ou Velho Testamento, quer nos ensinar que nos momentos mais adversos da nossa caminhada aqui na terra, nós nunca estamos sozinhos ou abandonados, e nós temos a proteção de Deus sobre nós. Você nisso, diga amém. É isso que na verdade nós aprendemos nesse Salmo. Veja só, o Salmo 91, ele traz algumas advertências
ele chama a nossa atenção para alguns fatos. Eu vou falar de maneira geral e depois nós vamos ver alguns versículos dentro do Salmo 91 de forma mais específica. Mas nós vemos aqui, primeiro, a advertência sobre as armadilhas ocultas. Ele fala sobre o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ou melhor, o laço do caçador, é algo que, na verdade, pode acontecer na nossa vida de uma maneira muito de repente. Quando você menos espera, você pode se defrontar com uma armadilha oculta, que muitas vezes nós podemos cair nelas. Mas está dizendo, se nós cairmos de uma maneira inocente em certas armadilhas, Ele vai cuidar da gente. Ele fala não só sobre as armadilhas ocultas, mas ele fala sobre pragas mortais. Ele fala sobre a peste perniciosa. Ele fala, na verdade, sobre situações que nós podemos viver, mas nessas situações, Ele promete a sua presença, Ele promete o seu cuidado sobre a nossa vida. Ele fala de terrores durante a noite, e Ele fala sobre setas que voavam durante o dia. Então são situações que o ser humano, você e eu, podemos experimentar e passar na vida, que podem custar muito caro, um preço muito alto da nossa própria parte. Mas se quando, como filhos de Deus que nós somos, em todas essas situações, nós temos o Senhor que vai nos guardar e vai nos proteger. Por isso que no versículo 1, ele faz essa tremenda declaração: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, isto é, na tenda do Senhor, na casa do Senhor, eu descanso, eu estou guardado, eu estou amparado, eu estou protegido à sombra do Onipotente. E lá no versículo 9, se o irmão puder colocar esses textos, lá no versículo 9, coloca lá para mim. Ele faz uma outra afirmação: pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo, fiz do Senhor, do Todo-Poderoso, eu fiz dele o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha casa e a minha morada. O que é que então o salmista, o texto de hoje, quer nos ensinar, minhas irmãs e meus irmãos, diante de uma situação que nós estamos vivendo? É que Ele estará e permanecerá conosco. Nós não podemos evitar os perigos que poderão sobrevir sobre nós, que estão diante da nossa própria vida, mas somos protegidos, somos guardados, somos amparados das suas terríveis consequências na nossa própria vida. Esse é o ensino do Salmo 91. E quando todo mundo, hoje o mundo inteiro, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa inteira, se fala desta praga, está falando desta peste perniciosa chamada coronavírus, né, que tem matado, na verdade, quando nós pensamos no número de pessoas que foram infectadas, só matou 3,6%, mas isso causou um alvoroço na vida das pessoas. Eu estava conversando com alguém ontem, tem um parente que mora lá nos Estados Unidos, e nesse período, quando tem catástrofe, alguma coisa, o americano vai para o supermercado, enche a casa dele, e ele estava dizendo: olha, minha filha foi no Costco. Costco é um grande supermercado, mas enorme, muito maior do que os nossos supermercados daqui, maior do que o maior supermercado de Londrina. E mãe, já não tinha quase nada lá, só uma mulher, ela comprou 900 rolos de papel higiênico. Irmãos, por que as pessoas entram nesse frenesi terrível e cria essa euforia do desespero, essa crise do medo? Porque as pessoas não conhecem o Salmo 91. Elas não descansam naquele que é todo poderoso.
Irmãos, que diferença faz o Evangelho na minha vida? Quando diante de algo que é um pouco anormal, eu entro em parafuso. Aonde está a minha fé? Onde está a minha confiança? Onde está a promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa? E descansar é como quando você se deita numa rede. Você não vai deitar numa rede achando que ela vai desmoronar e cair, se romper e você bater a cabeça no ladrilho. Não, no piso, não. Quando você deita numa rede, você se joga inteiramente naquela rede e você quer que alguém chacoalhe aquela rede para lá e para cá. Você não pode ficar numa rede tenso, vai cair, eu vou quebrar a cabeça. Não, você não descansa nessa rede. Então, diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, e as situações vão acontecendo sempre. Pega a história do mundo nos anos mais modernos, as pestes que aconteceram, as pessoas que realmente morrem, e evidentemente as pessoas doentadas, as pessoas mais velhas. Meu pai não existe não é a coronavírus, uma gripe forte, um problema pulmonar não resiste, 91 anos de idade. Evidentemente que não vai resistir. Se for para o hospital, não sai de lá mais vivo. Então esse número de pessoas que estão sofrendo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é alguma coisa que gera preocupação? Eu creio que é. Nós não podemos ser responsáveis. O que nós temos que fazer? Nós temos que evitar ficar abraçando todo mundo. Você vai viajar, é melhor colocar uma máscara. Você vai usar gel. Você chega em casa, você vai lavar bem as mãos. Você vai fazer tudo isso. Você não vai ser responsável. Mas isso não deve impedir a minha vida de continuar normalmente. Eu louvo a Deus por esse culto hoje à noite. Você está aqui. As portas estão abertas, está quente aqui dentro. Mas nós estamos diante daquele que é o nosso Altíssimo. Aquele que nos sustenta e fortalece a nossa fé. Que nos anima. Meus irmãos, minhas irmãs, quando olhamos para a história da Bíblia, começamos a pensar na vida de certos homens que Deus usou de maneira maravilhosa. Pensamos na própria vida de Moisés, a vida de Davi, a vida de Paulo e inúmeros outros homens e mulheres, servas e servos de Deus, enfrentaram situações muito arriscadas, mesmo fazendo a vontade de Deus. Mas em todas as situações, o Senhor sempre os livrou. O Senhor esteve com eles. O Senhor os guardou. O Senhor os protegeu. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, há circunstâncias na nossa vida em que não há outro caminho. E a vida cristã só faz sentido quando a Bíblia, ela pode ser aplicada na nossa vida. Porque se eu sou cristão e entro em parafuso, quando chega a crise, quando a peste bate, quando algo extraordinário acontece, e eu entro em desespero, eu tão somente guardava na minha vida a religião e não o Evangelho. Porque a religião, ela não gera esperança em nós, mas o Evangelho sim. O Evangelho do amor de Cristo, a graça inefável de Jesus Cristo, o cuidado de Deus que tem sempre para com todos aqueles que pertencem a Ele. Moisés, quantos momentos ele foi livre? Davi, quantos momentos Davi foi livre? Paulo, a história de Paulo, a sua caminhada, quando numa época muito difícil que pregar o Evangelho era uma escolha entre vida ou morte, ali estava Paulo. Ele nunca arrepiou a sua carreira, porque esses homens aprenderam, esses homens sabiam que o Senhor os livraria. Essa é a experiência da nossa vida nesse exato momento, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei se a crise vai aumentar ou não, se daqui uma semana o quadro é pior ou não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Uma coisa eu sei: aconteça o que acontecer, estaremos e eu estou debaixo do esconderijo do Senhor. E essa tem que ser a fé de cada um de nós. Não vamos ser responsáveis. Eu não vou sair aí, na verdade, ficar perto de pessoa que está tossindo o tempo todo e dar um abraço nele, falar: tosse na minha cara, veja, eu sou um homem de fé, tosse aqui. Eu não vou fazer isso. Mas não é por causa da crise que eu vou ficar em casa.
que eu não vou mais trabalhar, e que eu vou criar um clima dentro da minha casa, que parece que o mundo desabou. Porque daí aonde está a promessa de Deus na nossa vida? Olha, meus irmãos, aqui há duas verdades que eu quero falar rapidamente e para nós encerrarmos. A primeira está nos versículos 3 e 13. Que diante de toda a situação, desastres repentinos e inesperados acontecem. São situações que você não imagina. Versículo 3 diz, diante disso, diz, pois Ele, o Todo-Poderoso, me livrará do laço do passarinheiro, isto é, do laço do caçador, e também da peste perniciosa. Nós estamos agora debaixo de uma peste perniciosa. É uma gripe, é uma nova gripe. Não é mais H1N1, não é mais a outra gripe, não é mais a gripe antiga. É uma gripe diferente. Está matando os velhos, as pessoas que têm problemas pulmonares, as pessoas que não são bem alimentadas, as pessoas que estão com outro tipo de problema. Então está aí o que nós estamos chamando, e a Bíblia está dizendo, peste perniciosa. São desastres repentinos que acontecem, não é mesmo, irmãos? Acontece quando nós menos esperamos. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz assim: pisarás, em outras palavras, você vai pisar o leão e a áspide. Áspide era na época, lá no mundo velho, uma pequena cobra. Ela é pequena, mas muito venenosa. Essa é a áspide. Então era perigosa. Mas está dizendo que se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você não só vai pisar o leão. Lembra que Davi lutou contra um leão e ele matou o leão. Ele veio um outro animal forte, um urso, ele matou o urso. Você pensa bem na nossa limitação, quase que impossível. Mas quando nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, é o Senhor que faz isso por nós, não somos nós que fazemos. Ele age no seu sobrenatural. Então ele está dizendo, vamos pisar o leão e a cobra venenosa. Ele diz, e nós vamos pisotear, calcar os pés sobre o leão e sobre a serpente. Seja, em outras palavras, o salmista está admitindo, seja qual for a situação desastrosa, repentina, inesperada, que bater sobre a nossa vida, a nossa casa, nossa família, a nossa igreja, sobre o nosso povo, nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Irmãos, isso é essa vida cristã abundante que nós temos que crer. Irmãos, a vida cristã é vivida na fé. A obra de Deus é realizada na fé. Deus, pela fé, é que acrescenta as pessoas, a igreja. É pela fé que nós expandimos a obra dele. É pela fé que as coisas acontecem. Não é na nossa capacidade e nem na nossa sabedoria. Mas há uma segunda verdade aqui, meus amados irmãos. Há uma segunda verdade. É que o versículo 5 fala que diante dos medos e das ansiedades, nós temos que descansar no esconderijo do Altíssimo. Olha o versículo 5. O versículo 5 diz assim: não te assustarás. Então, colocando na primeira pessoa, eu não me assustarei do terror noturno. Eu não vou deixar que o terror noturno, o silêncio da madrugada, a solidão da noite, nem da seta que voa de dia, versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia, nada disso eu vou permitir, na verdade, que eu seja dominado por situação. Eu não sei, certamente no meio todo de nosso meio aqui hoje à noite, haja irmãos ou irmãs que estão passando por dificuldade de ansiedade. Está vivendo um momento de ansiedade, está numa crise de ansiedade, está vivendo uma depressão, está passando por medos, você está numa insegurança tremenda, porque a vida cria isso na nossa vida. Houve uns anos aí, irmãos, que eu comecei a levantar de noite com um peso muito grande nas minhas costas, e me dava uma ansiedade,
Eu comecei a imaginar, se eu tiver que descer do apartamento aqui, esse elevador não funcionar. Você já passou por isso, quando você pensa nisso? Eu conheci uma pessoa que, ela não podia andar de avião. Porque ela imaginava, quando o avião subisse, aquela porta não ia abrir mais. E ela estava lá em cima e queria descer, não conseguia descer e entrava em crise. É medos, ansiedade. Medos e ansiedade. O versículo 5 fala, quando isso acontecer, olha lá, não te assustarás. Porque isso é terrível. Então, uma época que começou a sentir isso, um negócio estranho aqui, uma madrugada eu levantei. Deixei a Wanda dormindo, fui para a nossa sala, fechei a porta da sala e comecei a fazer oração andando na nossa sala. A sala do nosso apartamento é grande, é 2 ambientes. Eu comecei a andar lá em casa e levantei, comecei a declarar uma guerra espiritual. Falei, Senhor, eu não aceito essa situação da noite, o silêncio da noite, essa coisa, esse mal-estar sobre as minhas costas, a preocupação se vai abrir o elevador ou não. Senhor, eu clamo por um milagre, e coloquei a minha mão sobre as minhas costas, minhas irmãs e meus irmãos, naquela madrugada, eu fiz uma oração de fé, repreendi a força do mal, força estranha, essa força do medo e da ansiedade, e nunca mais aquilo voltou na minha vida, nunca mais. Nós não estamos isentos disso, nunca estamos isentos. Eu sempre fui uma pessoa sem medo. Eu não sei o que é medo. Quando você é menino, você tem medo de tudo. Hoje de manhã eu contei aqui a história. Naquela época a gente pegava pó de café emprestado, faltava açúcar, você ia na sogra, na avó, na tia pegar açúcar. Minha avó, chegou alguém lá em casa no começo da noite, minha mãe falou, filho, vai lá na avó, pega um pouco de açúcar, porque acabou o açúcar, e fazer café. E eu fui. Eu era menino, morava aqui ainda, eu ia ter uns 8 anos de idade. E por preguiça de fazer o caminho na calçada, onde tinha umas lâmpadazinhas. Lembra, antigamente a luz não era como hoje, que clareava, era aquele tipo que a gente chamava de tomatinho, mas pelo menos clareava. Eu quis cortar uma quadra inteira, e tinha um trilho, mas era escuro, para chegar mais rápido na minha avó, porque era mais curto. E no meio do caminho, eu vi um homem baixinho, pronto para me dar o bote. Ele olhava no escuro, hein? Ele me olhava, abriu o braço, esperando eu chegar para me agarrar. Eu voltei igual um doido para minha casa e falei, mãe, apavorado, o meu peito quase saía de dentro. O que foi, filho? O que aconteceu? Cadê o pó? Falei, mãe, eu não fui. Eu fui atravessar aquela quadra aqui, que o senhor sabe, e tem um homem lá, estava abaixado, queria me pegar. Eu voltei, não vou lá, não tenho coragem de ir. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. A mãe falou, deixe de ser medroso, menino, não tem nada, depressão sua. Eu falei, não, mãe, não vou, não tem medo. Vamos lá, então. Mas só que ela não foi pelo trilho. Ela caminhou, fomos na minha avó, etc. No outro dia, cedo eu levantei. E eu fui ver onde estava aquele homem que estava me esperando. Quando eu cheguei lá, irmão, era um toco que tinha lá. O toco, na minha mente, eu transformei o toco, o medo, a insegurança dentro de mim, transformou o toco num homem para me agarrar e não sei fazer o que comigo. Nós, por causa das circunstâncias da vida, nós criamos momentos de medo, insegurança e ansiedade. Essa é a segunda dificuldade que nós podemos encontrar, que são os medos e a ansiedade. Esses medos são irritantes e pode ficar sempre no nosso caminho, se nós não fizermos do Evangelho, irmãos, um Evangelho libertador, o Evangelho da libertação, em Jesus Cristo, o nosso pastor. O mesmo Deus que pode ser o nosso escudo protetor durante o dia, será o mesmo que é o nosso escudo protetor durante a noite, porque Ele cuida de nós. O texto diz, versículo 7, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Olha o versículo 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Mas nós não somos ímpios, nós somos filhos. Como filhos, Ele nos cuida e Ele nos ampara. Irmãos, nesses dias, quero encerrar essa palavra nesse momento, nesses dias, é hora de nós olharmos
com fé naquilo que a Bíblia nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina? O que ela nos exorta? Qual é, na verdade, o encorajamento para cada um de nós? Porque o inimigo quer destruir, ele quer gerar sofrimento na nossa vida. Ele tentou fazer isso com Jesus lá no deserto. Ele tentou, quando Jesus foi para aquele tempo de retiro, de jejum e oração, 40 dias, ele aparece no momento em que Jesus, como homem, estava fraco. Você ficar 40 dias sem comer, sem beber, olha que você vê um pedaço de pão, você engole tudo de uma vez, tanta fome. E o inimigo quis usar a fragilidade e usar até a Bíblia. E é impressionante que o inimigo usa até o Salmo 91 para poder convencer Jesus que ele deveria se render a ele, o inimigo. Quando ele na verdade diz, né, ele cita o versículo 10 e o versículo 11. Quando ele tenta Jesus, diz: nenhum mal te sucederá, você pode jogar daqui para baixo, porque ele dará ordens a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos vão te sustentar, versículo 12, nas suas mãos, vão proteger você, para que você não tropece em nenhuma pedra. O inimigo disse, como está escrito: não tentarás o Senhor nosso Deus. Porque ele tinha convicção, Jesus, e é a mesma convicção que o Evangelho e o Espírito Santo colocam no nosso coração. Nesse momento da nossa própria vida, nós estamos debaixo, nós estamos guardados, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, eu encerro dizendo como Deus nos ajuda em nosso dificuldade. Primeiro, versículo 3, ele nos protege. Meu irmão, minha irmã, tome posse desse cuidado de Deus na sua vida, seja qual for a sua luta e o seu sofrimento. Ele nos cuida e nos ampara. Está no versículo 4, porque Ele pode todas as coisas. E no versículo 7, Deus nos torna seguros, firmes, quando outros caem. Caem 10.000 ao meu lado e 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque nós estamos, porque nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Que Ele nos ajuda, que Ele nos guarde, meus irmãos e minhas irmãs, e cada um de nós saiba que o nosso lugar é onde Jesus está. Esse é o nosso lugar, porque a Bíblia nos ensina, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus veio a esta terra, Ele veio para ser esse amparador da nossa vida. Quando Jesus veio aqui à terra, Ele veio como aquele grande protetor da nossa vida. E quando nós estamos nele, em Jesus Cristo, que por nós viveu e morreu e ressuscitou, para que nós, enquanto nesta vida de insegurança e de coisas inesperadas, Ele está em nós, Ele habita em nós, pelo Espírito Santo, para nos fazer fortes e vencedores. Que você possa caminhar esta vida confiando e dependendo unicamente, totalmente nas promessas de Jesus sobre a nossa vida. E vamos vencer toda essa situação e saber que se Deus é por nós, quem será contra nós?